Evangélicos protestantes estão na ingenuidade tola de achar que não, esses 27 livros são os 27 livros da Bíblia, do Novo Testamento, porque houve um grande consenso e todo mundo estava de acordo e todo mundo aplaudiu e que beleza, isso foi um dom, uma graça de Deus infusa assim na igreja, vum, e a igreja de repente todo mundo ficou de acordo. Não é verdade. Para saber quais eram os 27 livros do Novo Testamento, gente, foi uma briga que durou 3 séculos. Durou 3 séculos. Por quê? Porque tinha muita gente influenciando e querendo tirar livro, colocar livro. Tinha um herege chamado Marcião, que ele queria acabar quase com todos os livros do Novo Testamento. Ele não aceitava nenhum, quase. Ele só aceitava o Evangelho de Lucas e as cartas de São Paulo. O resto, tudo para ele era lixo. Então, o cânon, a lista dos livros do Novo Testamento para Marcião, era um punhadinho de livros só. O resto tudo ele jogava fora. Enquanto os gnósticos, por exemplo, queriam colocar muito mais livro. Queriam um cânon super lotado. Quer dizer, tinha gente querendo menos, tinha gente querendo mais, tinha gente querendo outros. Basta estudar a história, não precisa acreditar em Padre Paulo. E é verdade aquilo que esse pessoal está dizendo por aí. Os livros do Novo Testamento foram uma escolha da igreja. É verdade. Só que tem um detalhe. Nós cremos na igreja. Espero, pelo menos, que você creia. Se você não crê na igreja, meu irmão, boa viagem. Porque a sua fé em Jesus Cristo. Vamos ficar no Novo Testamento, que tanto nós como os protestantes estamos nos 27. Vamos ficar aqui no acordo. 27. O problema é que esses 27 livros são 27 livros escolhidos pela igreja. E quem disse que são esses 27 e não 26 e nem 28? Ou não são outros também? Porque o Evangelho de Maria Madalena não entrou, de Judas não entrou. Mas não somente. Esse Evangelho apócrifo de Marcos, tem vários Evangelhos de Tomé, não é? Cartas de Barnabé, Apocalipse de Enoque, Pastor de Hermas. Gente, se vocês forem nas livrarias, eu queria por favor, comprar os livros apócrifos do Novo Testamento. Você compra, gente, é um catatal de livro, é outro Novo Testamento. Tem quantia de livro. E agora? Qual desses livros é o livro verdadeiro? Os evangélicos protestantes estão na ingenuidade tola de achar que não, esses 27 livros são os 27 livros da Bíblia, do Novo Testamento, porque houve um grande consenso e todo mundo estava de acordo e todo mundo aplaudiu e que beleza, isso foi um dom, uma graça de Deus infusa assim na igreja, vum, e a igreja de repente todo mundo ficou de acordo. Não é verdade. Para saber quais eram os 27 livros do Novo Testamento, gente, foi uma briga que durou 3 séculos. Durou 3 séculos. Por quê? Porque tinha muita gente influenciando e querendo tirar livro, colocar livro. Tinha um herege chamado Marcião, que ele queria acabar quase com todos os livros do Novo Testamento. Ele não aceitava nenhum, quase. Ele só aceitava o Evangelho de Lucas e as cartas de São Paulo. O resto, tudo para ele era lixo. Então, o cânon, a lista dos livros do Novo Testamento para Marcião, era um punhadinho de livros só. O resto tudo ele jogava fora. Enquanto os gnósticos, por exemplo, queriam colocar muito mais livro. Queriam um cânon super lotado. Quer dizer, tinha gente querendo menos, tinha gente querendo mais, tinha gente querendo outro. Basta estudar a história, não precisa acreditar em Padre Paulo. E é verdade aquilo que esse pessoal está dizendo por aí. Os livros do Novo Testamento foram uma escolha da igreja. É verdade. Só que tem um detalhe. Nós cremos na igreja. Espero, pelo menos, que você creia. Se você não crê na igreja, meu irmão, boa viagem. Porque a sua fé em Jesus Cristo deve estar profunda e seriamente abalada. E deve ficar mesmo. Deve ficar mesmo. Por quê? Porque quando você descobre que quem fez a Bíblia foi a igreja. Que igreja? A igreja católica. Essa igreja aí toda cheia de pecados.
Essa igreja cheia de misérias. Essa igreja que fez a Bíblia. Ah, não acredito. Essa igreja aí da pedofilia, desses pecados medonhos, né? Essa igreja que fez a Bíblia. Ah, como é que eu vou crer nessa igreja? Como é que eu vou acreditar nisso? Entenderam o problema? Eu sei que eu estou pondo minhoca na sua cabeça, mas eu quero que você entenda o problema antes de eu te dar a solução. Se eu estou te colocando em crise, então eu estou conseguindo aquilo que eu quero. Eu quero colocar você em crise. Eu quero que você entenda um problema. Eu quero que você entenda o problema. Eu quero que você entenda aquilo que os santos padres nos dizem desde o princípio. Santo Agostinho está no nosso catecismo. Catecismo da Igreja Católica. Santo Agostinho diz o seguinte, preste atenção nessa frase, porque ela é a nossa fé católica, hein? Ele diz assim, eu não creria nos evangelhos se a isso não mandasse a Santa Igreja Católica. Se a isso não me mandasse a Santa Igreja Católica. Eu não creria nos evangelhos se a igreja não me mandasse crer nos evangelhos. Quem está dizendo isso é Santo Agostinho. Gente, esta é a fé da Igreja Católica. Bem-vindo à Igreja Católica. Bem-vindo. É isto, Igreja Católica. Você tem que crer na igreja. Calma que eu vou explicar como. Você ainda não está entendendo como que você vai crer nessa igreja, né? Pecadora, cheia de gente da pá virada, né? Calma. Mas eu quero que você entenda que essa sempre foi a fé da igreja. Como é que nasceu a Bíblia? Essa é a grande pergunta. Vamos então responder essa pergunta. Jesus, primeiro, vamos deixar bem claro. Jesus não escreveu livro algum. Jesus, segundo os evangelhos, sabia escrever. Por quê? Porque ele leu na sinagoga de Nazaré o livro do profeta Isaías. Quando trouxeram a pecadora arrastada até os pés dele, ele começou a escrever na areia, que é um sinal de que ele sabia escrever. Mas Jesus não deixou nada escrito. Aquilo que ele escreveu na areia, na esplanada do templo de Jerusalém, o vento e a chuva apagou. Não havia nenhum gravador na época, nenhuma câmera para registrar o que Jesus estava dizendo. Nós não sabemos o que Jesus disse, a não ser pelo testemunho da igreja. Não tem outro jeito. O que aconteceu? Quando Jesus morreu, os apóstolos que ele escolheu, teve um que gorou, né? Não deu certo. Judas. Mas os outros 11 ficaram, escolheram mais um sucessor, Matias. Esses 12 apóstolos receberam o Espírito Santo em Pentecostes. E esses homens que antes eram medrosos e incapazes de fazer algo de bom, se tornaram homens destemidos, cheios de fé e cheios de Deus. Porque só o Espírito Santo é que dá para a gente força de entregar a vida. Entendeu o problema? Se você não tem o Espírito Santo, meu irmão, você vai ficar realmente dentro do seu quarto, tremendo de medo. É interessante. Eu não sabia disso, né? Fiquei sabendo, por isso que é bom conversar com um psicólogo. Estava conversando com o Roberto Tamashiro, que é psicólogo lá do seminário, essa semana. Ele me dizendo que não existe remédio para medo. Remédio psiquiátrico para medo não existe. Tem remédio para ansiedade, remédio para o sono, remédio para depressão, mas remédio para medo não tem. Eu não sabia disso. Besta que eu sou, né? Ignorante. Fazer o quê? Fiquei sabendo, não tem remédio para medo. O único remédio para medo que eu conheço chama-se Espírito Santo, que é aquele que é a presença que está do nosso lado, que nos dá força para nós entregarmos a nossa vida e enfrentarmos. É Ele que nos dá costas quentes, é o Espírito Santo. É esse amor de Deus Pai que é derramado em nós. O Espírito Santo é o amor de Deus Pai que é derramado no Filho. Jesus, em primeiro lugar, e nós que somos membros do corpo de Cristo. Pois bem, os apóstolos receberam o Espírito Santo. Gente, os protestantes, eles acreditam que os apóstolos foram inspirados por Deus para pregar o Evangelho e que os apóstolos foram inspirados por Deus para escrever os livros do Novo Testamento. Eles acreditam nisso. Até aí nós estamos de acordo. Que por inspiração divina, eles escreveram os Evangelhos. Só que o desacordo começa no seguinte: do que adiantaria
Deus inspirar a boca do pregador, se ele não inspirasse também o ouvido daquele que recebe a pregação? Entenderam o problema? Quando a gente reza pedindo a Deus o Espírito Santo para uma pregação, nós estamos pedindo a Deus o Espírito Santo que ele venha no pregador, mas também venha em quem vai ouvir a pregação. Porque se quem ouvir a pregação não receber o Espírito Santo, a pregação não adianta de nada. Gente, é a coisa mais desanimadora da face da terra, você ouvir o feedback, o retorno das suas pregações. Às vezes é bom, às vezes é desanimador. Você vai na sacristia, terminou a missa, a pessoa chega lá e diz: padre, que pregação maravilhosa. Qual a parte que você mais gostou dela? Ah, quando o senhor disse assim, assim, assim. E você não se lembra de ter dito aquilo. Isso infeliz. O negócio é... A inspiração é tanta que foi até palavra que você não disse. Então, vejam. Nós, igreja, cremos que o dom de Deus, a graça de Deus, ilumina não somente os nossos pregadores, mas ilumina também aqueles que recebem a pregação. Existe um dom que é dado na boca do profeta, mas existe um dom que é dado no ouvido do povo. É aqui que entra um pouco o desacordo com os evangélicos. Do que é que adiantaria Jesus garantir infalivelmente aos apóstolos a inspiração de falar e de escrever, se não desse à igreja dos tempos que viriam depois, ou seja, aos nossos bispos, a garantia de que eles são capazes de distinguir o verdadeiro Jesus do falso Jesus. Porque, gente, mas nós sabemos porque quem escreveu o Evangelho de João foi João, quem escreveu o Evangelho de Marcos foi Marcos, quem escreveu o Evangelho de Lucas foi Lucas. Tudo bem, mas e o Evangelho de Tomé? Tomé também não era apóstolo? Ah, mas não foi Tomé que escreveu. Que garantia que você tem? E hoje em dia, com os estudos históricos, nós também temos nossos pontos de interrogação com relação aos autores do Evangelho. Por exemplo, eu creio que foi São João quem escreveu o Evangelho de João. Mas é também certeza absoluta que ele não escreveu tudo que está ali. Entende? Que passou por uma equipe de redação. Entende? Que São João deixou alguma coisa, mas que depois houve gente que costurou, que acrescentou, que tirou, que pôs, que remodelou. Por exemplo, essa passagem do Evangelho que eu citei para vocês, da adúltera que é arrastada lá nos pés de Jesus, né? Está no Evangelho de João, mas é certeza que não foi João que escreveu. Porque o estilo é completamente diferente do Evangelho de João. É mais parecido com o estilo do Evangelho de Lucas. Então é possível que fosse do Evangelho de Lucas que terminou lá, ou então alguém que escrevia no estilo de Lucas. Não sabemos. Quando nós vamos saber isso? No céu. Então vejam, nós não temos essas garantias humanas. Garantia humana nós não temos. Humana não. Nós temos a garantia da fé, que é a seguinte, que os nossos bispos, meus senhores, é isso que eu estou falando. Agora sim, hein, complicou. Pode coçar a cabeça, porque complicou. Os nossos bispos, sim senhor, esses aí, estes homens frágeis, pecadores, como nós. Como nós. Porque quando tem um bispo santo, etc e tal, glória a Deus. Mas infelizmente, não parece que seja a maioria. Ou seja, tem bispo santo, não tem? Tem. Mas a maioria parece que é mais ou menos como a gente, assim, né? Pois bem, os nossos bispos, meus senhores e minhas senhoras, tenha fé, creia nisso, são inspirados por Deus para nos dizer onde está a doutrina da fé e onde está Jesus. Se não tiver isso, pode pôr a viola no saco e ir embora para casa. Atenção, não é um bispo sozinho. Eu não estou falando do Milton Santo, não. Um bispo sozinho pode ser um herege. Mas eu estou falando dos bispos do mundo inteiro unidos ao Papa. Os bispos do mundo inteiro unidos ao Papa, eles não erram em matéria de fé. Eles têm, antes de tudo, antes de ter o dom de ensinar, o maior dom de um bispo não é o dom de ensinar. Esse é o segundo.
maior. O maior dom de um bispo é o dom de ouvir. Foi assim que foi feita a Bíblia. Os bispos, no início da igreja, a maior parte deles eram analfabetos. Vocês sabem disso, né? Como São Pedro, provavelmente era analfabeto, pescador, né? São Pedro não escreveu as cartas de São Pedro. Tinha Marcos, que era o tradutor dele, né? João Marcos era o tradutor. São Pedro pregava mais ou menos como prega o padre Robert de Grandes e outros padres que vêm aqui que precisam de tradução, né? Ele falava em aramaico mastigado, e aí Marcos falava em grego, elegante, né? Pois bem. Então os bispos, a maioria, eram analfabetos. Mas alguém chegava com um livro. Olha, seu bispo, tem este livro aqui. Fala de Jesus. O bispo se sentava e dizia, lê para mim. Aí o rapaz lia, né? Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Naquele tempo, João Batista começou a pregar no deserto. E aí vai. O bispo ouvia e dizia, esse é Jesus. De ouvir, ele reconhecia a voz de Jesus. São João, as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. De ouvir. Os bispos, o bispo ouvia e disse, este é Jesus. Aí depois aparecia, olha, apareceu esse outro evangelho aqui, o que é isso aqui? Lê para mim. E Jesus beijou Maria Madalena. Não, esse não é Jesus. Esse não é Jesus. Pode jogar fora esse livro. E assim eles foram fazendo uma lista dos livros que podiam ser lidos na missa. Foi assim que nasceu a Bíblia. A Bíblia nasceu na missa, gente. A Bíblia nasceu na missa. A lista que os bispos tinham dos livros que podiam ser lidos na missa. E é interessante como no final do segundo século já existia uma lista universal, assim, já que era consenso para todo mundo. Essa lista, hoje nós sabemos que ela já existia, porque no século XIX, um famoso estudioso de paleografia estava lá numa biblioteca em Milão e achou um pedacinho de papel assim velho. Que pedacinho é esse? Que papelzinho é esse? E foi ver um texto grego antigo. Foi ver o que era. Era uma lista dos livros do Novo Testamento do final do segundo século. Essa lista é o chamado fragmento de Muratori. Muratori é o cara que descobriu. Então, o fragmento de Muratori do final do segundo século já nos diz que a igreja já tinha, no final do segundo século, uma lista dos livros que podiam ser lidos na missa e dos livros que não podiam ser lidos na missa. Então, vejam que isso era através de uma inspiração. A inspiração de Deus nos bispos que reconhecem a voz de Jesus. Agora, meu irmão, minha irmã, se você não crê nos bispos, se você não crê na igreja, você está em alto mar. Aí, ó, põe a viola no saco e vai embora para casa e esquece Jesus, tá? Esquece, porque você não tem condições de saber qual é o Jesus verdadeiro. Não tem como. Se não existe uma autoridade da igreja que diz, este é Jesus, este não é Jesus. Então vejam só, vejam a artimanha do diabo. Eles primeiro tiraram nossa fé na igreja. Aí que está. O diabo quer primeiro tirar nossa fé na igreja. Como que eles fazem isso? Primeiro começam a divulgar os pecados da igreja, começam a divulgar como os bispos são pecadores, como os papas também são pecadores. E aí depois que você ficou escandalizado e perdeu a fé na igreja, você diz, não, mas o que é importante é minha fé em Jesus. Porque eu creio em Jesus. A igreja não interessa. Porque creio é Jesus. Quanta gente fala isso? É ou não é verdade? Católico, gente, falando isso. Católico falando isso. Quem sabe, Deus o livre, mas não sei, né? Quem sabe você já falou isso um dia. Aí o que acontece?
ele tira a sua fé na igreja e você acha que a sua fé em Jesus vai ficar invicta, intacta.